Olá, amigos. Obrigado por você estar aí. E se achar que é boa essa palavra, participe. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Hoje esse humilde youtuber que vos fala te convida a repetir sobre a chegada do Espírito Santo, ou o dia que o Espírito Santo chegou. Nos idos de 1830, quando os protestantes evangélicos correspondiam a 50% da população da Europa, bons tempos. Quando o piano ainda era o principal instrumento musical usado dentro das igrejas, e quando o termo igreja pentecostal sequer existia, um pastor escocês de nome Edward Irving, exímio orador, pregador que dominava como nenhum outro a arte de falar em público, começou a causar um grande rebuliço durante suas pregações, de tal modo que os fiéis, todos tradicionais e muito comportados, de uma hora para outra começaram a dar gritos de glória, aleluia, e pular dentro da igreja de uma forma como nunca se tinha visto antes. Isso, amigos, é meio século antes do fenômeno da Rua Azusa, da qual falaremos um outro dia. E também antes da primeira igreja pentecostal na América ou no Brasil. Irving, nessa época com 38 anos, era apenas um desconhecido assistente de um renomado reverendo escocês na Inglaterra. E até esse cargo tinha sido por conveniência, porque ele era genro do homem. Nessa mesma época, por força da coincidência, uma igrejinha muito humilde de pessoas pobres no subúrbio de Londres ficou sem pastor. E Irving aceitou o desafio de ser o titular naquele ministério. Por que você vai ser o rabo do tubarão quando você pode ser a cabeça do lambari? Não é verdade? E assim ele foi. Em poucos meses, pelo menos 2.000 pessoas se acotovelavam dentro e fora da igrejinha para ouvir o homem pregar e testemunhar as novidades do fenômeno que ali começava. Em 2 tempos, os gritos de glória, aleluia, as palmas, os rodopios atingiram um estado tão alarmante que causava perplexidade. Mais assombroso mesmo foi perceber que entre aquele furdunço todo, algumas pessoas começavam a dizer certas palavras que ninguém conseguia entender. Foi um espanto. Igrejas de outras regiões da Europa mandavam representantes para lá para que relatassem o que estava acontecendo por aquelas bandas. E esses, quando voltavam, traziam relatórios confusos. Alguns ficavam escandalizados e diziam que aquilo não era de Deus, enquanto outros, embora não conseguissem explicar o fenômeno, demonstravam-se bastante fascinados e deslumbrados e já meio que querendo cair na folia também. A notícia se espalhou e logo já ocupavam as manchetes dos principais jornais da Europa. Eu creio que um youtuber naquela época teria muita matéria para fazer seus vídeos. O youtuber e o espírito. Seria algo mais ou menos por aí. Não tinha youtuber, mas tinha Arthur Conan Doyle. Escritor, jornalista, espírita também. Foi simplesmente o cara que inventou o maior detetive de todos os tempos, Sherlock Holmes. É dele que eu estou falando. Arthur Conan Doyle, tempos depois, vai dizer que esse fenômeno começado por Edward Irving em Londres é, na verdade, o desdobramento de um outro fenômeno que, por essa ocasião, estava acontecendo a poucos quilômetros dali, logo depois do Canal da Mancha, onde um outro jovem, também prodígio, chamado Allan Kardec, dava as pinceladas iniciais do que hoje conhecemos como espiritismo moderno. Assustador. Ou seja, Conan Doyle
numa obra que hoje chamaríamos de documentário, intitulada de História do Espiritismo, está disponível em PDF, qualquer um pode baixar e ler. Tranquilo. Então, ele vai dizer que Irving, em Londres, e Kardec, na França, em Paris, são, na verdade, dois vetores de um mesmo fenômeno espírita. Está tudo documentado. Eu só estou levantando essas questões controvérsias para te mostrar o nível de confusão que essa coisa toda atingiu naquele ano e nos anos seguintes. E como fundamentação da tese, Conan Doyle vai fazer um elo de ligação entre os dois de forma muito contundente, um elo de ligação que atendia pelo nome de Robert Owen, um maçom ricaço afeito a caridades, vai dar suporte financeiro, logístico, judicial e todo tipo de apoio a Irving na Inglaterra, sobretudo no momento que ele vai ser expulso da sua igreja, dias depois. Porém, esse mesmo Robert Owen vai ser também uma coluna importante no espiritismo de Kardec, nem só se convertendo a ele, como propagando, por essas e outras, a igreja de Edward Irving, a velha e boa presbiteriana, bem como todas as outras igrejas da época batistas congregacionais e o que ainda restava dos puritanos, abriram guerra contra esse fenômeno estranho. E o velho Irving, of course, foi o primeiro a entrar na ripa. Já dá para perceber, amigos, que esse divórcio não foi nada amigável. Não foi mesmo. As reuniões, as assembleias convocadas para excluir os rebeldes que aderiram ao movimento estranho eram sempre muito acaloradas, para não dizer sangrentas, e as expulsões aconteciam às centenas. Mal sabiam essas pobres igrejas tradicionais que elas próprias também entrariam na ciranda. Uma após a outra, mais cedo ou mais tarde, viriam a assistir passivamente os seus fiéis caírem no retetê e no xenhenhen, como a gente vê muito hoje por aí. Só na caixa. Oh, glória! Os tempos mudaram, amigos. Fazer o quê? Qual batista da época poderia imaginar que expressões como alabachar, altar, alabachia viria no futuro, a médio prazo, fazer parte do seu vocabulário? E pior, que o velho piano, tão divinal, tão sublime, tão solene, seria aposentado. E daria lugar a guitarras envenenadas, birimbaus, cuícas, pandeiros e tamborins feitos de couro de gato, espichados. E que chegaríamos em 2020, 190 anos depois, num estágio tal de evolução a ponto de já haver cursos de línguas estranhas, é verdade, e aplicativo no celular para traduzi-las. O negócio evoluiu. Sinal dos tempos, amigos. A fila anda? Ou cantar a labachária? Bom, mas voltemos ao crivo da questão. Uma década se passou e o couro está comendo solto. Por mais que o movimento é reprimido, e mais as pessoas se aderem a ele. Igrejas se partem ao meio, velhos amigos virando inimigos, famílias divididas, e olhe que ainda nem existiam corintianos e flamenguistas, hein? Agora os excluídos já são centenas de milhares e já se reúnem e se organizam, e aí surge a figura do teólogo do fenômeno.
E esse teólogo ele começa a estudar para achar uma explicação bíblica que justificasse e desse ares de legalidade a esse movimento. E aí alguém gritou, é a profecia do profeta Joel, capítulo 2, que está se cumprindo, minha gente. Oh, alabachara eslabadia. Eles alicerçaram o movimento em uma das profecias mais importantes do Antigo Testamento, que inclusive foi reiterada e confirmada pelo nosso Salvador no exato momento em que ele ascendia aos céus. Depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão e vossos velhos sonharão. Eu ainda não estou sonhando, hein? E vossos jovens terão visões. Até sobre servos e as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Vejam, e mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2, 28 a 31. Mas será possível? Então é isso? É a chegada do Espírito Santo. Era o dia da descida do Espírito Santo. O Santo Espírito de Deus estava finalmente na terra. Esse fenômeno do Espírito Santo de Pentecostes deveria ser um fator agregador, deveria restabelecer a paz entre os irmãos pentecostais e não pentecostais e apaziguar os ânimos. Afinal, somos todos filhos de Jesus Cristo, lavados e redimidos pelo seu sangue. Mas não foi isso que aconteceu. Só serviu para acirrar ainda mais os ânimos, pois aí entraram em cena os nerds da época, os caras da calculadora científica e dos óculos fundo de garrafa. Vixe! Mas como diriam os portugueses, essas já são contas de outro rosário. Fica para o vídeo da semana que vem. Eu espero que alguns irmãos pentecostais que eventualmente cheguem a esse vídeo não fiquem chateados com alguma coisa que eventualmente eu tenha dito, mas tem coisas que nós precisamos refletir. Quanto aos corintianos e flamenguistas, foi só uma brincadeira para descontrair. Fiquem todos na paz de Cristo, um abraço e até semana que vem. Tchau.